Irmãos e irmãs, então, mais uma vez, boa noite. Que Jesus e espiritualidade possam abençoar todos nós. E falaremos então hoje sobre um livro bastante conhecido, que é o Pensamento e Vida. Bom, falando um pouco de mim, eu sou psicólogo, né? Como o Chico comentou, já trabalho na casa aqui já há algum tempo. E então vamos fazer conjuntamente o estudo. Quem tiver interesse, eu tenho um canal no YouTube que fala sobre justamente Espiritismo. O nome do canal é Espiritismo e Renovação. Então, quem quiser ver, por exemplo, palestras, tiver interesse, por exemplo, no estudo do Pão Nosso e outros assuntos, né, de Espiritismo, está convidado a assistir o canal. Bom, este livro, ele é um livro de 1958. E como ele é um livro relativamente profundo e extenso, a abrangência vai ser basicamente do capítulo 1 até o capítulo 9, né? A mediunidade do Francisco Cândido Xavier, né? E o Espírito Emmanuel. É um livro muito interessante. Quem não leu, recomendo fortemente que o faça. Um dos primeiros conceitos que já diz logo lá na introdução é a respeito que ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente. Então, o que isso quer dizer? Que todos nós, quando a gente quer fazer um desenvolvimento, a gente não tem como superar facilmente alguma situação sem treino, né? Por exemplo, a gente pode fazer, por exemplo, uma analogia com a academia, né? A gente não consegue levantar, por exemplo, já no primeiro treino, daqui a pouco sei eu, 100 quilos, né? Mas daqui a pouco tu começa com 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos, e assim, gradativamente, a nossa mente também poderá passando do mais simples ao mais complexo, né? Então a gente tem uma capacidade de assimilação. Isso quer dizer que a gente pode evoluir no âmbito físico, no âmbito intelectual e principalmente que a gente vem aqui no nosso planeta para fazer uma evolução moral, né? Então a gente pode analisar que as dificuldades da vida, as expiações, é como se fosse um tipo de academia moral. Então, a gente não sai, por exemplo, né, com Deus permitindo que a gente tenha que fazer o perdão de algo muito complexo. Não. A gente vai, da mesma maneira que numa academia, nós vamos fazendo gradativamente, né? E nesse trâmite, né, em todo esse processo de pensamento, existe uma troca incessante de imagens, seja enviando ou recebendo. A gente respira nesse mundo mental, né? O que isso significa? Quando nós estamos aqui, por exemplo, assistindo uma palestra, vocês estão nesse momento recebendo imagens mentais, né? Todos nós, porque é muito difícil a gente concentrar o nosso foco de pensamento, muitas vezes a gente acaba dando aquele pulinho, daqui a pouco lembra de uma conta que não foi paga, lembra do jantar que vai ser daqui a pouco. Ou seja, a nossa mente está a todo momento trabalhando. E esse trabalho, ele geralmente vai fazer com que a gente sintonize em algum lugar. E esse lugar pode ser um lugar bom, um lugar neutro, ou pode ser até um lugar ruim, né? Um exemplo que também é bastante didático, né? Um outro livro, que é o livro Nosso Lar, tem um caso que o André Luiz está lá caminhando pela cidade espiritual, né? Esse livro também é excelente, tem os filmes também, vale muito a pena, né, ver esse material. Ele está caminhando pela cidade e ele para assim para refletir e ele diz assim para uma pessoa que estava ao seu lado: nossa, eu nunca senti tanta paz em toda a minha vida. Nossa, como eu me sinto bem, eu não lembro em nenhum momento da minha existência ter me sentido assim num estado tão agradável, né? Será que era eu que não percebia isso enquanto estava encarnado? Será que é o meu momento espiritual diferente? E aí, o mentor, não me lembro se é o Aniceto, mas enfim, um dos irmãos com mais conhecimento, ele falou o seguinte: é que no nosso lar, a gente tem justamente essa questão de alguns acordos, né? Quais são esses acordos? Que todos nós tentamos, dentro de nossas possibilidades, manter o padrão de pensamento o mais elevado possível.
e assim evitando a maledicência, porque, como a gente vai ver mais adiante, todos os nossos pensamentos, eles aqui a gente não consegue auferir eles, por óbvio, mas no mundo espiritual a gente percebe que os pensamentos, eles têm potência, eles têm cor, têm sentimento, têm cheiro, têm intencionalidade. Então, por exemplo, como nós aqui na Terra, né, infelizmente, muitas vezes nos permitimos daqui a pouco a maledicência, se esse hábito acontecesse no nosso lar, isso vai fazendo com que o cheiro fique nauseabundo. O que é isso? Cheiro podre, cheiro ruim. E como todo mundo assumia esse compromisso de não fazer isso no nosso lar, automaticamente a psicosfera ficava extremamente agradável. Então, essa é mais uma lição, né, da espiritualidade amiga, que tudo é construído, né? Nada vem de graça, tudo envolve a questão do trabalho. Né? Um outro aspecto que também é muito interessante é a respeito do livro Céu e Inferno. Porque todos nós, que geralmente não somos de lares espíritas, aprendemos ao longo de nossa caminhada que existiria um lugar físico, um lugar determinado, né? Um céu, né? Onde tudo é bom, onde tudo tem paz, onde tudo dá certo, e um lugar extremamente ruim, com seres infernais para nos atormentar. E aí o Espiritismo, ele vem e acaba com essas, entre aspas, fantasias, mostrando que até isso também é uma construção nossa, é meritocracia nossa. O que isso significa? Que seja o céu ou seja o inferno, isso é decorrente do nosso campo vibratório, nosso campo mental. Porque se a gente falar, por exemplo, com uma mãe que daqui a pouco perdeu o filho, que está doente, ela simbolicamente ela está no inferno. Por quê? Porque ela enfrenta um forte sofrimento. Agora, se a gente fala com uma pessoa que está bem na sua profissão, que ela está com tudo certo na sua família, tudo dando certo, ela sente como se estivesse no céu. Ou seja, a maneira como nós pensamos, como nós sentimos, como nós estamos, simbolizam, né, o céu ou o inferno que a gente cultiva dentro de cada um. E esses valores, né, porque nós vamos perceber que no fim, porque o pensamento ele não é só a parte da cognição, ele é o sentimento também. Então, se nós nos permitimos, por exemplo, viver na desonestidade, por exemplo, que nem na política, isso sem crítica partidária para o lado A ou para o lado B, existe infelizmente muito roubo, muita corrupção. O que acontece ao desencarnar? Nós ficamos com aquelas pessoas que têm o padrão de pensamento idêntico. E aí a gente pode ficar feliz ou podemos ficar aflitos. Porque a gente gostaria de ficar com pessoas que daqui a pouco estão sempre querendo prejudicar umas às outras? Eu acho que ninguém gostaria. Então é muito sério essa questão do clima mental que a gente habita. Prosseguindo, eles fazem uma analogia que a mente é como se fosse um grande escritório. E nesse escritório existem vários departamentos ou várias subdivisões, né? Então Emmanuel fala, por exemplo, que existe o departamento do desejo, ou seja, ali vão ter os propósitos e as tuas aspirações. Tem o departamento da inteligência, né? Tudo aquilo que a gente adquire através do estudo, da cultura, né, do esforço, né, aquela coisa de sentar na cadeira, estudar, isso é um patrimônio nosso, é alienável, né? Tanto para o conhecimento do bem, como também para o conhecimento do mal. Vocês vão perceber que esses conceitos, em si, eles são neutros. Porque, da mesma maneira que tu pode aprender algo para um lado, tu pode aprendê-lo para o outro, né? Então, esses patrimônios, da mesma forma. Claro, por óbvio, a gente vai ver que é inteligente de nossa parte, né, e moralmente correto estarmos no bem. Mas, infelizmente, não é o que acontece muitas vezes. Indo então para o outro departamento, nos traz Emmanuel que existe o departamento da imaginação, as riquezas do ideal, da sensibilidade. O que é o ideal? É aquilo que eu acho que é importante, aquilo que seria a maneira como as coisas deveriam ser, né? E tu tem uma sensibilidade em relação a esse ideal, né?
temos também o departamento da memória, onde todas as experiências estão gravadas, de todas as encarnações. E aí a gente já começa a pensar mais, bom, por que eu não me lembro agora, nesse momento, das minhas encarnações passadas? Bom, só esse aspecto já daria uma outra palestra. Mas, resumidamente, é que fica mais fácil a gente conseguir passar pelas dificuldades sem ter julgamentos e começar, entre aspas, com a ficha limpa. Porque imagina daqui a pouco numa família onde existem 2 irmãos e daqui a pouco um assassinou o outro e eles vêm para se amar naquele momento. E como é que seria isso se eles lembrassem que um matou o outro, ou que um prejudicou financeiramente o outro, né? Ou que daqui a pouco um político que foi muito corrupto, ele nasce na empresa, aliás, nasce numa família, e nessa família tem uma grande empresa, e ele vai precisar administrá-la. Eles confiariam nessa pessoa, sabendo do seu histórico, né? Então, tudo isso é para quê? É para facilitar o nosso processo de redenção. E mesmo quando nós retornamos ao plano espiritual, não necessariamente a gente lembra das encarnações passadas. Por quê? Porque às vezes o peso daquilo que fizemos é tão grande que mesmo desencarnados nós não lembramos de tudo, né? Conforme nós vamos amadurecendo, a gente começa a ter o que? Flashes do passado, flashes. E aí, existindo, né, um suporte do nosso mentor, a gente pode começar aos poucos a visitar essas encarnações anteriores e, ao visitá-las, entender o que fizemos de bom e de ruim. E da mesma maneira que a nossa musculatura tem um limite físico, né? Eu não posso pegar aqui, por exemplo, halteres de 70 quilos e tentar erguer. E se eu conseguir erguer, talvez se eu ficar forçando a musculatura, com certeza o meu bíceps vai romper. Porque eu não tenho capacidade física de fazer esse exercício. Do ponto de vista espiritual também, né, simbolicamente, há uma musculatura, né? E Deus, ele é tão bondoso que ele não permite que nós nos rompamos, né? Como é aquela frase bastante dita, né, que a carga nunca é maior daquilo que a gente pode suportar, né? O fardo nunca é maior. Então, a gente nunca vai ter fardos morais, cognitivos, que a gente não possa dar conta. E acima de todos esses departamentos, né, o mais importante deles é o departamento da vontade, né? E por que ele é o mais importante? Porque ele é a área gerencial. Ele coordena todos os outros. E ele é que dá o norte. É ele que diz para onde eu estou indo, para onde eu acho importante ir. E essa é a principal resposta que a gente tem que fazer a nós mesmos e de questionar para onde está navegando simbolicamente o nosso barco na nossa encarnação, né? E conforme a gente defina o caminho que nós vamos, isso vai definir muitas coisas, né? Porque quando tu define que tu quer ir para uma determinada situação, tu vai incorporar tipos de conhecimento, né? Tu vai decidir se tu vai te movimentar ou até ficar na inércia, né? E aí a gente começa a ver os problemas que podem acontecer, né? Em todos os níveis mentais. Porque vamos pensar o seguinte, né, meus irmãos? Voltando aqui um pouquinho. Se eu imagino que a justiça divina ela é muito lenta. Ela é lenta demais. Essa coisa de fazer as coisas no amor, de deixar as coisas acontecerem tranquilamente. Não, eu quero justiça agora, direta, reta. É um caminho que, infelizmente, muitos irmãos nossos que estão no umbral pensam assim. E eles têm esse norte. Então, eles têm um ideal, né? Que o ideal de justiça deles é diferente do ideal da justiça divina. Então, eles começam também a estudar formas de fazer perseguições, né? Então, eles estudam, por exemplo, técnicas de obsessão espiritual. Então, eles estudam também. A gente não pense, né? Que nem aqui na Terra. Porque tudo que existe na Terra existe no plano espiritual. A gente não fala aqui de crime organizado, né? Que eles se preparam para daqui a pouco fazer um roubo num banco, um roubo do carro forte, para gerenciar o tráfico de drogas. Também existe organização no plano espiritual nesse sentido, né? Então, por isso que é tão importante para que a gente não tenha consequências ruins em nossas encarnações, que a gente visualize, né, o que pode acontecer.
E nesse processo a gente sempre pode, né, de forma humilde, pedir a Deus, né, orientações, boas intuições, para que a gente consiga sempre tomar os melhores caminhos, né? Então, porque tudo, cedo ou tarde, para cada ação teremos uma reação. Pegando um outro exemplo, também muito conhecido, né, sobre essa questão da vontade, todo mundo já deve ter escutado, ou em palestras, ou até lido livros, né, sobre a questão do Saulo, né? Quem era Saulo? Saulo, ele era um representante da lei hebraica, muito inteligente, muito enérgico, e ele fazia perseguição de cristãos, né? Ou seja, ele entendia, pelo seu entendimento, por isso que é importante, né? Ele imaginava que estava cumprindo a lei hebraica e automaticamente cumprindo a lei de Deus. Então, ele estava direcionando a vontade muito enérgica nesse caminho, né? Então, o ideal dele qual é que era? O ideal mosaico, né? A questão do entendimento que ele possuía. Mas aí houve um divisor de águas em sua vida. O que acontece? Ele encontra Jesus, né, no caminho para Damasco. E Jesus lhe pergunta, né, por que ele estava perseguindo tanto ele. E Paulo, ao ver tamanha amorosidade, bondade, vendo realmente era uma coisa, digamos assim, inegável que aquele ser era um ser do bem, luminoso, e aquilo foi tão forte que a partir daquele momento ele muda o leme da vida dele. Ele deixa de ser perseguidor de cristãos para se tornar cristão. Então até o próprio nome, que era Saulo, passa a ser Paulo. Então ele faz uma peregrinação no deserto, fica lá durante 3 anos, estudando, se preparando. Por quê? Voltando aqui de novo, o desejo dele já não era mais o mesmo. A inteligência, todo o patrimônio cultural dele, ele falava vários idiomas, então ele continuou com a inteligência, só que o ideal mudou, o desejo mudou, a vontade mudou, e a memória, claro, aí, visto que ele mudou o leme, começou a pesar a consciência. Porque tu imagina tu ter um entendimento diferente e perceber, meu Deus, eu matava pessoas que agora eu sou que nem eles. Mas ao invés de se imobilizar com isso, ele usou sua potente energia para quê? Para levar o evangelho para todo o globo, né? Então ele foi de cidade em cidade, muitas vezes sendo apedrejado, ridicularizado, humilhado, mas mesmo assim ele prosseguiu, né? E não à toa, né? Porque a gente sabe que Deus não faz nunca nada às pressas ou equivocadamente. Ele foi o vaso escolhido, ou seja, ele tinha, quando ele estava no plano espiritual, já se sabia que ele deveria fazer essa grande missão. Mas não pensemos que estava na programação reencarnatória dele matar cristãos. Não. Nunca Deus faz programações para o mal. As programações sempre são para o bem. Nós é que, justamente por causa da nossa vontade, é que nos equivocamos. Então, a gente sempre entra, né, uma vez que a gente escolhe, né, através da vontade um determinado caminho, a gente entra na chamada lei de sintonia, nas correntes de pensamento, assimilação de pensamentos afins. O que isso significa? Nós estamos aqui por qual motivo? Porque a gente tem uma sintonia no entendimento de como é a lei de Deus, de como as coisas devem acontecer, né? Então, não à toa, estamos nesse exato momento, num sábado, né? Poderíamos estar em casa, fazendo qualquer outra coisa, mas não. A gente optou por estar aqui, na Sociedade Espírita em Busca da Verdade, estudando esse assunto, né? Mas será que isso foi construído ontem, hoje? Ou será que isso vem de mais tempo? A gente pode ir da mesma maneira. A pessoa fica altamente especializada, por exemplo, no piano em poucos dias? Assim não é. A gente fica altamente especializado no direito, na computação, na psicologia, na medicina, em qualquer ramo do conhecimento, em pouco tempo? Também não. Então, da mesma maneira, quando a gente começa a trilhar um determinado caminho, a gente aos poucos, né, conforme aquele outro princípio, a gente vai assimilando os pensamentos conforme a nossa capacidade.
Mas o mais importante, além da questão da possibilidade de assimilação, é o norte, é a vontade, é o caminho que foi escolhido. E uma vez que a gente começa a trilhar, a gente começa a perceber que essa lei de sintonia, mais do que o caminho, ela começa a te trazer repercussões na vida. Então, por exemplo, quem ajuda é ajudado, né? Porque do ponto de vista mental, quando eu estou ajudando outras pessoas, né? Daqui a pouco eu estou ajudando, por exemplo, lá eu sou um grande empresário e eu gero empregos, né? Eu criei uma creche lá para as famílias, eu faço um pagamento justo, correto, eu faço tudo que está ao meu alcance. E aí existe uma troca vibratória muito potente entre aquele patrão e aqueles funcionários. E esse bem-estar é uma coisa palpável, né? Nós, por óbvio, a não ser que alguém seja médium, não enxerga a psicosfera dos outros. Mas isso é algo real. Então, essa pessoa que é um grande benfeitor, mesmo que daqui a pouco ele perca tudo e vá para uma outra cidade, aquilo ali ficou na psicosfera dele. Então, ele, se um dia precisar de uma ajuda material, ele vai ser ajudado. Por quê? Porque ele plantou isso no psiquismo dele. No psiquismo dele e também no psiquismo dos outros, né? Então, ao ver essa pessoa, os outros sentem a vontade de querer ajudá-lo, né? Então, é a ação e reação, plantio e colheita, né? Então, também, da mesma maneira que tem assimilações para o lado bom, existem também afinidade para o lado ruim, incorreto, injusto. Todo mundo já deve ter escutado como é que funciona o golpe do bilhete premiado, né? Que vem uma pessoa, né? Ela se faz passar por matuta, né? Ou seja, por uma pessoa do interior que não entende muito bem as coisas, e ela vem com um bilhete dizendo: eu estou com esse bilhete aqui, só que eu não entendo, eu ganhei os números aqui, mas eu não sei como é que faz para sacar. Ou seja, ela cria todo um enredo, toda uma história, e a pessoa que está ouvindo, ela já começa, né? Ela começa a pensar: meu Deus, ela ganhou um prêmio de milhões e não está entendendo o que ganhou. E como então ela tem a cobiça, ela quer retirar aquele prêmio daquela pessoa que, digamos, tem pouca intelectualidade, o que acontece? No fim ela acaba caindo no golpe. Então, quem está com o golpe do bilhete premiado, né, o meliante, ele já sabe que ele também quer roubar, ele acaba atraindo pessoas que também têm o mesmo desejo, têm a mesma sintonia, né? Então, semelhante atrai semelhante. Porque se a pessoa fosse honesta, correta, né, e digamos que de fato houvesse uma pessoa muito simples, humilde no entendimento, que tivesse um grande prêmio, o que ela faria? Ela levaria essa pessoa na Caixa Econômica Federal e diria: não, meu irmão, o prêmio é teu, tu ganhou, vai lá e saca o teu dinheiro. Tu quer alguma coisa? Não estou fazendo mais do que minha obrigação, estou te ajudando, o prêmio é teu, parabéns que tu ganhou. Mas como daí não é essas pessoas que eles querem, eles acabam justamente trazendo quem tem a cobiça, né? E isso é muito interessante, porque essa lei de afinidade, ela é para tudo. Ela vai impactar na formação das famílias, na formação das empresas, nos centros espíritas, ou seja, a afinidade, tudo é afinidade, né? E aí, novamente, com o que eu estou afinizando? Com o que eu estou me permitindo estar, né? E aí, na raiz é o que? São os valores morais. São os valores morais. Que é para isso que a gente reencarna. É a nossa musculação moral que todos somos convidados a fazer. Então, a gente já pode pensar, né, nesse irmãozinho ali, que daqui a pouco aplicou o golpe do bilhete premiado. Se eu apliquei esse golpe, necessariamente eu vou ser lesado financeiramente em algum outro momento? Bom, aí a resposta também não é muito simples, né? Como tudo, né, geralmente as respostas não são tão fáceis de se fazer. Mas existe na lei de Deus, né, vários aspectos que influenciam nisso. Tem a questão do tempo e alguns aspectos, por exemplo, a vontade do sujeito, as más inclinações, o amor e a dor. Via de regra, Deus sempre tenta fazer com que a gente se recupere através do amor, sendo a dor o último recurso. Só que
Vamos pensar no seguinte cenário. A pessoa, ela imagina que é honesta, certo? E ela consegue se eleger para um cargo importante em Brasília, deputado, senador, enfim. É como se tivesse um rio muito, muito potente vindo de um lado para o outro, né? E essa pessoa que é honesta, ela vai estar literalmente nadando contra essa maré de pensamentos e de valores morais, porque ela está sendo pressionada, e às vezes até com ameaça da própria vida, a abrir mão da honestidade, a abrir mão desses seus valores. Então, a pessoa que daqui a pouco, em um determinado momento, aplicou o golpe do bilhete, mas daí se reformou e agora já está bem do ponto de vista da honestidade, ela vai ter o teste. Da mesma maneira que a escola tem vários e vários testes, na escola da vida, que o nosso planeta Terra, também existem esses golpes, aliás, esses testes. E aí, esse irmãozinho que fez o golpe do bilhete, vamos ver se agora ele mudou de fato. Ganhou o cargo lá, cargo eletivo, deputado, vai passar anos e anos e anos sendo convidado a participar de esquemas de corrupção. E aí, ele vai cair ou não? Não sei. Vai depender o quê? Da vontade. Ou seja, qual é o norte que ele vai dar para a vida dele, né? E aí tem as más inclinações, ou seja, é a pessoa nadando contra essa maré fluídica, né, de pensamentos. Então, a gente vê também um outro caso que a gente pode falar sobre, esse livro também aqui é muito interessante, Sexo e Destino. Ele é do Chico Xavier, do Valdo Vieira, né, o Espírito Comunicante, o André Luiz. Ele é um livro, né, de 1963 e ele fala a respeito do caso do Padre Mauro, né? Qual é que é, bem resumidamente, a história do livro? Esse padre, né, ele tinha desvios na área da sexualidade, né? No caso, especificamente da pedofilia, ou seja, sexo com crianças. E aí ele nasce nessa encarnação, por óbvio, para tentar superar essas dificuldades, para que não caísse nelas. E então, voltando aqui para o slide anterior, ele teria que demonstrar perante ele mesmo e a lei divina que a vontade dele já se modificou. As más inclinações já não estão presentes tão fortemente. Por quê? Porque ele já nasceu enquanto padre, né? Com uma família que estava com o destino de colocá-lo como padre. Ou seja, foi feito todo um planejamento para quê? Para diminuir as chances de falha, para que as más inclinações não fossem tão fortes. Por exemplo, ele não ganhou a missão, né, naquela encarnação de daqui a pouco ser um professor de escola. Seria muito pesado para ele. Então foi dado, conforme a capacidade dele, a possibilidade de vestir a batina. Só que, infelizmente, né, porque esses casos são vidas reais, né, o Padre Mauro ele acaba sucumbindo. Ele não consegue passar pelo teste, né? E aí, né, Deus, que é na bondade infinita, misericórdia e justiça, né, ele com certeza para esse irmão e para todos nós, ele sempre vai dando chances para quê? Para que a gente possa fazer a nossa evolução moral. Só que sempre a gente acaba, quando a gente falha, a gente acaba tendo que recomeçar e colhendo os efeitos, né, do que a gente plantou. Nos fala então Emmanuel, né, que o pensamento ele é uma força criativa, que se exterioriza do indivíduo, sendo mensurável. Ou seja, quando a gente pensa, a gente exterioriza, né? Quando no plano espiritual esse fluxo ele é visível, né? E mesmo sendo visível, não é igual para todos. Conforme a sua capacidade moral, intelectual, essa visão ela pode ser muito mais aprofundada. Então, o pensamento ele possui sentimento, direção e propósito, alcance, cheiro, cor e brilho, né? É muito recorrente nesses livros, quando vem uma entidade do plano espiritual superior, eles falam de uma entidade de muito brilho, né? A pessoa nem começou a falar nada e os presentes já dizem, essa pessoa tem muita inteligência e muita moralidade. E a pessoa nem abriu a boca. Por quê? Porque isso irradia, isso está no brilho dela, está na cor, né? No tipo de cor que irradia, né? E aí essa pessoa, por exemplo, pegando o exemplo de uma mãe, porque às vezes a mãe fala não para o filho
mas ela fala não com indiferença, tanto faz como tanto fez. Não está muito preocupada, por exemplo, com a educação moral do seu filho. E daí daqui a pouco tem a mãe que diz a mesma palavra, não. Só que está com um sentimento até às vezes de indignação. Por quê? Porque ela quer que o filho seja corrigido. Então, a palavra é a mesma, só que o sentimento é totalmente outro. A potência é outra, o brilho daquela frase é outra, né? Então, é muito diferentemente do que acontece aqui na Terra. Que muitas vezes nós falamos algumas coisas, só que o sentimento às vezes é o contrário. Daqui a pouco, eu não gosto do Fabian, e eu digo, Fabian, meu querido, quanto tempo. Só que na verdade eu tenho desprezo por ele. E isso no plano espiritual é visível, é patente, tu não consegue esconder, né? Prosseguindo, fica uma pergunta retórica, né, para cada um pensar, o que a gente projeta no mundo, né? Porque, obviamente, a gente vai ter repercussões disso, né? Porque a boca fala o que está cheio o coração. Então, é tão importante a gente ficar fazendo esse questionamento a nós mesmos. Por quê? Porque se a pessoa está sempre brigando, sempre discutindo, sempre arrumando confusão, né? Você já deve ter percebido qual é que vai ser o padrão vibratório dele. O padrão é esse, né? A pessoa está perturbada, está muito irritada, né? E quando desencarnar, como é que vai ser? Né? Porque hoje o corpo ele é um filtro, ele permite que a gente consiga, digamos assim, ele absorve essas energias, só que no plano espiritual não. Porque aqui na Terra a gente convive com várias pessoas. Só que no plano espiritual não, a lei é a lei de sintonia. E por isso que as pessoas pedem tanta oportunidade de reencarnar, que é a possibilidade de dar essa melhora, né? Para a gente poder sair daquela sintonia. Também uma outra frase que a gente pode utilizar para essa reflexão, pelo fruto se conhece a árvore. Então, tem aquele irmão que tem uma empresa, não paga os funcionários, está sempre envolvido em rolo, em confusão, dando golpe em todo mundo. Quais são os frutos desse irmão? Fruto da desonestidade, da mentira, da enganação. E vocês imaginam como é que vai ser, entre aspas, agradável ao desencarnado ver com pessoas que são assim, um querendo passar a perna no outro. Né? Nos livros do Chico Xavier, né, que tratam desse tema, um dos irmãos, ele era funcionário público, aposentado, e ele estava no umbral. E daqui a pouco começaram a rir e debochar dele pelo crime que ele tinha feito, que era o crime de calúnia. E ele começou a se defender, não, eu não caluniei ninguém. Eu fui funcionário público, me aposentei, nunca caluniei ninguém. Daí, daqui a pouco, o irmão, né, o irmão do umbral, né, que coordenava aquela zona umbralina, me questionou, mas o senhor, por um acaso, né, o senhor se aposentou, né? Sim. Mas o senhor não tinha nenhum problema físico, correto? Ele já ficou meio encabulado, pois é, eu não tinha. Pois então, o senhor estava caluniando o seu próprio corpo. O senhor estava caluniando a sua capacidade de trabalho. O senhor estava caluniando a si mesmo, o senhor mentiu. Então, ele no plano espiritual, ele estava entre quem? Entre os caluniadores. Porque a calúnia não é só em relação ao outro, em relação a ele mesmo. Ele estava caluniando a sua capacidade de trabalho, a sua dignidade. E o que aconteceu? O tempo que ele ficou parado, aposentado, bem jovem, ele não utilizou para absolutamente nada de útil. Ele ficou utilizando aquele tempo para coisas sem importância, só para gravar os débitos dele, né? Mas aí a gente começa a pensar, mas a coisa está feia para o meu lado, né? O que eu posso fazer para sair disso aí? Não tem milagre. Educação e trabalho. Educação e trabalho. Só que educação e trabalho não necessariamente e automaticamente vão te levar para o bem. Por quê? Voltando lá para trás. A gente pode ir para um lado ou para o outro. A gente tem que ter a vontade de ir para o bem. Porque, como a gente comentou antes, os irmãos na espiritualidade trevosa, eles estudam e muito, e trabalham e muito. Por isso que é tão importante essa questão do norte, do rumo, do leme, a vontade. Né? Senão, né, infelizmente, a gente vai, pela lei de ação e reação, tudo que a gente plantar, em algum determinado momento nós iremos colher.
Agora também um aspecto, um dos mais interessantes que eu achei, até eu copiei na íntegra. Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir, né, essa espécie de alimento, que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis de nossa alma. Com o decurso do tempo, nossa alma não raro passa a exprimir, pelo seu veículo de manifestação, o que assimilara, fazendo, seja pelo corpo carnal entre os homens, seja pelo corpo espiritual de que nos servimos, depois da morte. Ou seja, quando a gente fica muito na sintonia do mal, é como se nós estivéssemos nos alimentando daquilo. Então, a pessoa que está sempre falando do mal, falando do mal, falando do mal o tempo inteiro, a gente está se alimentando daquilo. E como diz aqui esse trecho, isso vai acabar se manifestando ou no corpo físico, né, se a gente estiver encarnado, ou futuramente no corpo espiritual. E aí a gente começa a entender o mecanismo por que existem as deformidades espirituais dos irmãos que se comunicam, por exemplo, nas mesas mediúnicas, né? Porque eles vão se alimentando do mal e esse mal ele começa a causar deformidades. Então, assim, inconscientemente, ao absorver, se alimentar das emanações do mal, pode-se acabar dominado por essas forças e, paradoxalmente, a gente comete os mesmos atos que condenava. E aí Emmanuel fala como se fosse uma pequena infecção, né? A gente tem uma pequena infecção, e se a gente começa a olhar o mal, falar muito no mal, se ficar absorto no mal, essa infecção, ela começa a quê? Ela começa a se alastrar, né? Então, por exemplo, ele fala que a maledicência pode nos atirar em vícios, que a cólera pode nos levar aos labirintos da loucura ou do crime, né? Então, meus irmãos, qual é a solução para isso? A gente pensar, conversar, trabalhar, né, com a força das nossas ideias, palavras e atos, de momento um potencial de acordo ao quantitativo de encarnados. Tá, eu vou tentar resumir. É muita coisa para ler. A gente tem que pensar, conversar e trabalhar no bem. Porque senão a gente vai sintonizar com outros irmãos que pensam dessa forma, e isso pode potencializar aquela infecção espiritual que a gente estava falando, né? E isso tem consequência, né, em nós mesmos. Então, nos diz Emmanuel que a gente deve procurar o que? Incessantemente o bem, né? Ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando. Assim a gente vai refletir os cultivadores de luz e resolveremos com segurança o nosso problema de companhia associativa. Porque é como se a gente tivesse com um probleminha, uma pequena infecção, né? E daí daqui a pouco, pensando no nosso inverno, né, muito frio, muito rigoroso, a gente ficasse com pouca camisa, só com uma camisa, pouca roupa. A gente ficando, quando vê, começa uma gripe, daqui a pouco é uma pneumonia, daqui a pouco a gente desencarna. Por quê? Porque a gente está se expondo a um ambiente ruim, um ambiente nocivo. Só que esse ambiente, ele não é só físico, né? Da mesma maneira que a gente pode pegar uma tuberculose, uma pneumonia, aqui Emmanuel nos fala que a gente também pode acabar desenvolvendo problemas espirituais muito graves, né? Então, já chegamos no horário, teríamos ainda mais alguns materiais para trazer, mas a grande reflexão, né, da noite é a gente imaginar o que nós estamos projetando nos outros, né, o que nós estamos colhendo nos outros, e claro, esse plantio, essa colheita é multi-reencarnatória. Então, algumas coisas a gente fazendo bem agora, a gente acolhe agora, e o bem que daqui a pouco a gente está fazendo agora vai ser colhido lá adiante. Mas o mais importante, né, obviamente, é estar no bem e fazer o bem. Porque assim a gente se previne dessas infecções espirituais e desses problemas, né, que, enfim, vão trazer dificuldades para nós, para a nossa família. E, né, Deus, Jesus, a espiritualidade quer que a gente tenha a vida feliz, plena e abundância, né? Ninguém nasceu para ter os problemas decorrentes das trevas. Espero, né, que eu possa ter trazido, né, reflexões aí, não minhas, de Emmanuel, para os nossos dias. Muito obrigado a todos pela atenção e que assim seja.